Agora, convidamos ao palco Cláudia Echevenguá Teixeira, líder do Núcleo de Sustentabilidade e Baixo Carbono do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Cláudia está à frente de projetos que unem inovação, ciência aplicada e impacto ambiental real. E pelo que fiquei sabendo, a palestra de hoje traz uma surpresa especial. Recebam Cláudia Echevenguá Teixeira. Obrigada. Tem um vídeo primeiro. Bom, pessoal, eu acho que eu vou preferir descer para ficar mais perto. Posso? Deixa eu descer aqui. Tem uns aí saindo, vão ficando. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, então, da Mackenzie para eu estar aqui. Então, eu não sou dessa instituição, eu venho do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é ligado ao Estado de São Paulo, então é uma instituição pública, uma sociedade anônima, e a nossa missão é fazer desenvolvimento de pesquisas, né, para ajudar a nossa sociedade a ser cada vez mais sustentável, inovadora. Não sei se vocês já ouviram falar do IPT, alguém já ouviu falar do Instituto de Pesquisas Tecnológicas? Então, eu trouxe, antes aqui da minha apresentação, um videozinho, não sei se dá para passar, só para vocês conhecerem o IPT. A gente recebe vários alunos como estagiários também. O pessoal gosta muito de fazer estágio nos diferentes laboratórios. Então, não sei quem é que passa para a gente o vídeo. Tá bom. Eu vou começar pelo vídeo, só para vocês saberem de onde é que eu venho, né? Me conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho no IPT. Quando ciência e tecnologia se encontram, a inovação é transformadora. Moldamos o amanhã, construindo soluções que mudam o mundo hoje. Há mais de um século, estamos na fronteira do conhecimento. Lideramos revoluções e avanços tecnológicos que mudaram a sociedade. E seguimos cada vez mais protagonistas na criação de um mundo sustentável e produtivo. Somos os arquitetos do futuro, comprometidos com a excelência, movidos por desafios. Expandimos fronteiras e buscamos novos horizontes em constante reinvenção. Com nosso capital intelectual e nossa capacidade de gestão, somos agentes da transformação. Temos autonomia e boas práticas de governança corporativa. Promovemos avanços em áreas estratégicas e em cenários cada vez mais complexos. Invisíveis aos olhos, nossas soluções fazem parte do dia a dia da sociedade. Nosso impacto social é relevante, levando qualidade de vida a milhões de pessoas. Salvamos vidas e projetamos um amanhã melhor para todos. No mundo que ajudamos a criar, a energia é limpa e altamente eficiente, fruto de muita pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para nós, sustentabilidade e competitividade andam juntas. Com inovação, melhoramos produtos e processos. Desenvolvemos materiais de alta performance, elevando empresas e indústrias a um patamar global.
Quando o assunto é transformação digital, estamos na linha de frente, conduzindo as grandes revoluções que agilizam a vida e os negócios, criando um mundo mais inteligente e conectado. Gerar e transferir conhecimento fazem parte do nosso DNA. Cultivamos mentes curiosas e criativas, preparando os futuros líderes da evolução tecnológica. E promovemos a inovação aberta, colaborativa, em um ecossistema que conecta startups, grandes empresas e pesquisadores. E que estimula o desenvolvimento de tecnologias revolucionárias. Inovar, realizar, transformar. Juntos, somos protagonistas de um mundo melhor, onde colaboração, tecnologia e inovação fazem a diferença. Somos o futuro. Somos o IPT. IPT, seu desafio é nosso. O IPT fica na cidade universitária, perto da Escola Politécnica. Então, se um dia vocês quiserem conhecer, né, o nosso instituto, vocês podem nos visitar, enfim, organizar com os professores de vocês, ou mesmo individualmente, dá para vocês nos conhecerem. O que eu vim falar, assim, o pedido que fizeram para mim, um assunto que eu vim tratar com vocês, está associado a mudanças climáticas, né? Então, eu até queria ouvi-los um pouquinho, como vocês sentem ou percebem, né? Essa grande questão hoje nas cidades, né? E, enfim, hoje, nesse exato momento, acontecendo lá em Belém, qual o evento importante associado a essa temática? Isso, COP30, muito bem. É um evento super importante. E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês daquilo que a gente vem sentindo, todos nós, a sociedade, que é os eventos extremos, que chamamos eventos climáticos extremos. O que isso quer dizer? Está aumentando a intensidade das chuvas, o período que elas acontecem está cada vez mais variado, e isso é um reflexo das mudanças climáticas. Então, hoje não há mais nenhuma questão em termos, enfim, será que isso está acontecendo mesmo? De fato, é real. Então, nós estamos vivendo esse momento. Então, aqui trazendo alguns aspectos, né, como o Brasil e o mundo vêm discutindo essas questões. Como é que a gente vai enfrentar essa mudança do clima em função do aumento da temperatura da Terra? Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Então, todo mundo fala dos gases de efeito estufa, eu vou falar um pouquinho tecnicamente sobre isso. E tem um indicador, que é o dióxido de carbono. E a gente fala muitas vezes, tem que, né, diminuir as emissões a zero. Aí minha pergunta para vocês, é possível ter na atmosfera, né, na nossa biosfera, zero de dióxido de carbono? Uma pergunta. É possível? Não. Por quê? Oi? Fala, pode falar. Por que não? Eu vou perguntar diferente. Qual é o processo, chamar assim, o processo mais importante que dá origem à vida? Ótimo. Então, ele deu aqui uma resposta. Então, está dizendo o seguinte, que o efeito estufa é algo que protege a gente e mantém a homeostasia da temperatura da biosfera. Legal, isso é uma das respostas. Mas tem mais uma. Então, de novo, eu estou dizendo que o gás que causa é o dióxido de carbono. Aí, fotossíntese. Então, complementa aqui a resposta do colega. Bom, se eu não tenho... Então, CO2 a gente precisa. Na atmosfera, a gente tem esse na forma mineral, e com a fotossíntese a possibilidade, então, né, o processo que faz com que a gente tenha, vamos chamar de glicose, né, as moléculas orgânicas, e é isso que faz com que a gente consiga, junto com o efeito estufa, né, mantendo a temperatura e gerando molécula orgânica, é que dá origem a todos os seres vivos. Então, isso é extremamente importante como conceito.
Vamos lá. Então, o que a gente está dizendo hoje? E por que aumentou tanto, né? Quais as principais razões que as concentrações... Eu estou falando de dióxido de carbono, mas a gente já vai falar um pouquinho de dióxido de carbono equivalente. Por que aumentou tanto? As concentrações que fez com que nós já tenhamos aumentado 1,5, né? E já estão segurando aí no 1,5 a temperatura da Terra. Quais são os principais emissores de gás que está fazendo com que esse fenômeno se intensifique? Podemos pensar no Brasil. 3 eu fico feliz. O principal deles, isso. Então, transporte, isso. Depende. Oi? Isso. Então, vamos lá. O colega trouxe aqui. Então, primeiro, a gente, para movimentar os carros, né, as indústrias, e dependendo da matriz energética, a gente precisa de combustíveis fósseis. Então, a fonte de energia principal que a gente utiliza no mundo ainda são os derivados de petróleo. Então, esse é um problema. Se eu queimo esse combustível, eu vou gerar gás de efeito estufa. Aqui no Brasil, a gente tem uma outra problemática associada ao aumento da temperatura, que está associado ao desmatamento e às queimadas. Então, quando eu diminuo essa quantidade, eu também vou gerar, né, mais gás de efeito estufa. E também tem mais energia, como a gente falou. Só vou trazer aqui um parênteses. Quando a gente pensa na energia, depende muito da composição da matriz energética. Então, a gente fala muito que a nossa matriz ela é limpa, porque ela está... né, a base dela é o movimento das turbinas utilizando as hidrelétricas, a água. Em outros países, a gente vai ter as termoelétricas, a gente vai ter o carvão. Então, isso enfim, é um problema, uma fonte também importante, né, de gás de efeito estufa, dependendo qual é a matriz energética. A do Brasil é considerada uma matriz energética limpa. E aqui, falando na COP, então eu estive lá, eu participei da COP, participei de um painel falando de cidades, dessa questão de cidades carbono neutro, né? Então, eu estava lá, e o que a gente está discutindo hoje, né, considerando a COP aqui no Brasil? Então, um dos aspectos bastante mencionados é que, para a gente poder conter as emissões de gás de efeito estufa, poder dar conta da mudança e da adaptação que precisamos para aguentar esse aumento da temperatura, esses eventos extremos climáticos, nós precisamos de recurso. Então, a discussão lá é, bom, esse fundo para a gente ajudar a proteger a Amazônia, fazer tudo isso, quais países vão nos ajudar nisso, né? Bom, como é que a gente garante esse compromisso pautado na ciência que todo mundo vai procurar outras fontes de energia, vai tentar produzir outras formas, né, tecnológicas para movimentar os carros, a gente está falando muito de hidrogênio verde e do carro elétrico, etc. Então, a gente precisa cumprir com essa mudança da sociedade e dá para a gente imaginar que não é uma coisa tão simples, né? E aí a gente não dá para falar só de promessa, tem que ter ações concretas. Então, a gente falou que isso aqui é a COP da implementação. Então, aí um desafio do Brasil, por exemplo, que eu trouxe o desmatamento, é conter, né, o desmatamento em níveis bem baixos. E isso é um investimento enorme, considerando as dimensões que a gente tem no país, e para poder enfrentar, né, toda essa estrutura organizada em prol desse tipo de coisa, que é uma lástima, né? E, claro, adaptar. Então, hoje, o que é adaptação? Na verdade, assim, a gente já está sentindo os efeitos e a gente está precisando encontrar formas da gente sobreviver nisso. Então, as moradias diferentes, as formas de dar o alerta, tudo isso aumentar o que a gente fala, soluções baseadas na natureza, poder trazer cada vez mais conforto para a sociedade para a gente suportar tudo isso. Então, isso é um ponto importante. Então, aqui falando um pouquinho, né, por que ele está aquecendo, eu falei de CO2, mas, na verdade, são diferentes gases que a gente produz na sociedade. Então, nós temos aí, eu trouxe para ilustrar para vocês, então, por que é o CO2 equivalente? Alguém saberia me dizer por que a gente bota tudo numa mesma molécula? Porque
Então, vou ajudar. Alguém quer me ajudar a responder? Porque tem outras moléculas que têm uma capacidade de retenção do calor maior que o dióxido de carbono. Então, para a gente poder fazer a conta, a gente tem que transformar tudo numa molécula que equivale 1, que é o CO2. Então, todas as outras moléculas vão multiplicar a capacidade delas em relação ao CO2. Então, por exemplo, um bastante importante nas cidades é o metano. Por que a gente tem muito metano? Onde é que ele é produzido? Nas cidades, no campo. Você saberia me dizer? A fonte do metano, do CH4, que ele representa 28 vezes mais capacidade de retenção de calor do que o CO2. Então, o que a gente vai fazer? Se tem uma molécula, eu vou multiplicar por 28, então ele vai ser 28 moléculas de carbono, né? Por isso que, no final, quando eu somo todas as moléculas, eu vou ter tudo isso em toneladas de CO2 equivalente. Então, onde é que tem produção de metano? Pecuária. Boa. Isso, tem uma coisa curiosa aqui na pecuária. Nos lixões, né, nos aterros. Então, todo o processo de decomposição anaeróbia, né, vai gerar, no final da cadeia, o metano e também o CO2 e outros ácidos orgânicos, né? Então, a gente produz metano. E, pegando na pecuária, então, tem hoje várias discussões de como eu pego esse metano, eu trabalho nas estruturas para poder captar o metano que vem da atividade dos ruminantes. E aí a gente então, esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, na Índia, a produção, quando a gente olha a distribuição das fontes de gás de efeito estufa, muda em função das características culturais, econômicas, sociais de cada país. Aí, por exemplo, lá na Índia, a vaca é sagrada, então a gente tem ali o rebanho deles acaba sendo importante. Aqui no Brasil, em relação ao metano, uma outra curiosidade que eu acho que ajuda a gente a conectar com o assunto, a gente tem a produção grande também de metano em espaços onde a gente tem ali desmatamento. Alguém saberia me dizer por quê que tem metano nesses locais? Isso, sim, mas tem mais um agravante quando a gente pensa nessa madeira que ela já vai, entre aspas, morta, né? Então, sobrou ali um monte de madeira e tal. Nós temos os cupins. Olha que interessante. Então, o desmatamento tem mais isso. Então, aumenta a quantidade de cupim, e eles têm o mesmo processo que nem tem os ruminantes, as vacas, dentro do sistema intestinal deles, digamos assim. Eles precisam, para poder degradar a celulose, eles vão precisar desses micro-organismos, que são arqueias metanogênicas, que produzem metano. Então, aí vocês veem como é complexo e é interligado essas cadeias, que muitas vezes os efeitos a gente tem dificuldade de saber onde é que está vindo, né? Mas é crucial para a gente poder entender, e por isso que é difícil, porque a gente está falando aqui de CO2, metano, a gente sabe que gás existe, mas a gente não enxerga, né? Aqui está cheio a gente está aqui agora respirando, estamos colocando CO2, mas a gente não vê. Mas para poder funcionar tudo isso, a gente tem que fazer os inventários, tem que medir. Um outro gás importante que eu trouxe aqui para vocês foi o óxido nitroso. Ele também está associado aos processos de degradação e tratamento de efluentes também. E trouxe os HFCs. E aí, esses aqui, olha que interessante, né? Como às vezes a gente erra tentando acertar. Num tempo atrás, na década de 90, a gente falava de outro grupo de impacto ambiental que era importante. Qual que era? Que a gente falava muito, associado às geladeiras, que colocava um gás. Lembra disso? Os gases refrigerantes, né? Que eram lá os fluorocarbono, me ajudem, CFCs, né? E esses gases, eles tinham aquela preocupação que eles estavam ocasionando buraco na camada de ozônio. Aí houve toda uma mudança disso e vieram esses. Aí esses não estão mais causando, né, o furo na camada de ozônio, mas são gases de efeito estufa. Então, os clorados sempre são aí, substâncias complexas, né, dentro da sociedade. Então, quando a gente pensa em entender esse mecanismo,
a gente precisa medir todos esses gases. Poder saber onde é que eles estão sendo gerados para a gente poder controlar as mudanças climáticas. Então, a primeira coisa, quando a gente fala nesse conceito, a gente precisa fazer os inventários de gases de efeito estufa. Como é que eu passo aqui? Então, vamos lá. Então, eu vou falar rapidinho para vocês. Então, existe já métricas para isso. Então, vocês poderiam pegar o GHG Protocol e tentar calcular isso, né? Mas a gente cria ali métodos, né, para poder ter o levantamento, para poder ver possibilidade de redução, para ver possibilidade de compensação. Então, toda a sociedade está fazendo isso. Então, a indústria, o governo, né, a agricultura e outros, né, trabalhando para entender onde a gente pode minimizar ou zerar total, descarbonizar. Então, por exemplo, né, então, os carros mudando lá o combustível, um jeito de não ter mais gás de efeito estufa. Aí existe aí uma métrica enfim, não é simples, mas dá para fazer, é que a gente tem, todo mundo que fala de gás de efeito estufa vai dizer, tem escopo 1, escopo 2, escopo 3. O escopo 1 são as emissões diretas de um processo, o 2 é em função da matriz energética, então é aquilo que a gente consome de energia, dependendo da matriz, a gente vai ter lá uma quantidade de CO2 que a gente está emitindo em função do uso dessa energia. E o terceiro é aquilo que a gente gera no serviço que a gente compra. Então, por exemplo, eu vou tratar o resíduo, se é um aterro, esse gás de efeito estufa que está sendo gerado lá, ele vai contabilizar para mim também. Então, aqui é só para vocês verem como é que a gente faz essa conta, né? Então, a gente tem as emissões de gás de efeito estufa, tem que somar todos eles. Você tem uma dada atividade, o fator de emissão é a quantidade que ele representa naquela matriz, e mais o potencial de aquecimento, você vai ter o CO2 equivalente. Então, essa é a conta, e precisa ser feita. Então, não adianta a gente ficar falando de mudanças climáticas sem ter essas informações da geração desse tipo de gás. E aí a gente está melhorando cada vez mais, né, nessas quantificações no Brasil e no mundo. Então, está cada vez mais preciso. Aqui eu não estou conseguindo. Aqui eu trouxe só para mostrar para vocês alguns números, né, importantes, mostrando de onde é que vem, né? Aqui vocês têm na energia, nos resíduos, na agropecuária, nos combustíveis, mostrando aqui um pouquinho nos municípios, né? Aí vocês veem aí a importância, o verdinho ali, o uso, a mudança do uso da terra. Então, quer dizer, a gente falou aqui de agricultura, agropecuária, então tudo isso vai gerar, é importante essa fonte de gás de efeito estufa aqui no nosso país, né? Aqui trazendo um pouquinho para vocês verem, né, como isso se organiza em 24 panorama. Então, tem essa plataforma SEG, que tem dados bem atualizados, tem mapas. Então, acho que são informações bem precisas e interessantes da gente ver. Então, aqui mostra a distribuição dos diferentes do processo industrial que a gente já falou, resíduo, energia, né? Então, isso a gente consegue enxergar. E o Brasil aqui, só para vocês verem, né, que é interessante isso, que 75% da energia global que emitem gases estão nas cidades. Quer dizer, hoje a população mundial, em torno de 70% ou mais por cento, vivem nas cidades, né? Então, as cidades, elas têm um papel importantíssimo, junto, obviamente, né, como a gente já falou, do uso da terra, para ajudar a mudar essa estrutura de uso, enfim, né, das fontes, dos processos que são fontes de gás de efeito estufa. Aqui, só para mostrar para vocês uma comparação São Paulo com o Brasil, dados de 2020. Aqui aparece, então, que a gente já falou do agropecuário, o transporte, energia, resíduos, indústria e uso de produtos. E aqui eu queria fazer um link com o professor que falou antes. Então, quando a gente pensa em possibilidades de conter, né, o aquecimento global e o aumento, né, das emissões de gás de efeito estufa, a gente pensa em duas coisas que eu acho que são super importantes. A primeira é justamente mudar a matriz energética, tentar encontrar outras fontes, né,
para movimentar os carros, os automóveis, por exemplo. Então, a gente está falando de energia eólica, que o Brasil já tem, a gente está falando de painel solar, que nós já temos, então nós estamos crescendo muito nesse tipo de tecnologia. E a outra é exatamente associada com a economia circular. Então, hoje a gente retira da natureza muitas coisas, isso tem um custo energético também para fazer esse uso, essa exploração, e, portanto, se a gente conseguir usar melhor as matérias-primas, a gente também vai ajudar a conter o aquecimento global. Então, eu diria, precisamos pensar em novas fontes de energia com menor pegada de carbono e precisamos também utilizar melhor as fontes de materiais, né, que temos na sociedade por meio da economia circular. Aqui é só para mostrar para vocês, que eu falei escopo 1, escopo 2, escopo 3, só para vocês verem aí como é que a gente separa, né, esses processos. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas só fica aqui a dica para vocês como é que a gente mede, né? Aqui mostrando novamente em cidades, né, a gente já comentou, a distribuição, mobilidade urbana é super importante, né? Então, por isso, os modais públicos, tem se falado muito do uso até da bicicleta, então, o pessoal tem discutido bastante isso, outras formas, né, coletivas e de qualidade que possam melhorar isso. Quando a gente olha para o Brasil tem aí, a gente é muito forte nisso, no estudo, então, no estudo e em ações, então nós temos aí o Plano Clima do governo federal, trazendo várias formas da gente mitigar, reduzir essas emissões, a adaptação que eu falei para vocês, e tem um conceito agora bem novo nisso, que se chama justiça climática. O que é justiça climática? A gente precisa se preocupar com aqueles que estão sofrendo, né? Está muito associado com a desigualdade social, que está sofrendo isso na pele. Então, discutindo, por exemplo, nas escolas públicas, que tem a qualidade de estudo para essas crianças que estão em zonas aí enfim, que tem menos infraestrutura, que pode ter problema de escorregamento, vai sofrer os efeitos das chuvas e outros. Então, a gente tem que criar cada vez mais, né, formas de diminuir a vulnerabilidade da sociedade em função das mudanças climáticas. Então, lá na COP, a gente está falando muito sobre isso. Então, aqui só para mostrar para vocês as várias estratégias. Então, o Brasil tem um plano bastante robusto, mas precisa que toda a sociedade participe disso, né? Até que ponto a gente imagina, cada um de nós, responsáveis por isso? E a gente também é. A forma como a gente consome, né, ajuda nisso. Então, quanto mais uma sociedade descartável, né, hoje, por exemplo, todo mundo usa celular, né, a gente quer mudar todo ano, tudo isso que aumenta o consumo e o uso de energia, de uma certa forma, contribui. Então, cabe a cada um de nós participar disso e ajudar na mudança disso tudo. Aqui outras formas, né? Então, aqui eu acho que tem fontes bem interessantes para os projetos de vocês, aqui nos estudos de vocês, nos cursos de vocês, que vocês podem, por meio desses projetos, ajudar a cumprir essas metas, a cumprir esses planos, né, para evitar, então, as mudanças climáticas. Só para trazer para vocês vários exemplos aí de metas e ações que estão postas, né, para a gente poder, então, ajudar e conter esse aumento da temperatura. Então, tem vários aqui. Eu falei de resíduos, né? Então, vou pegar aqui resíduos, já que a gente está falando de economia circular. Então, o que a gente tem falado muito em resíduos, a gente tem que melhorar o uso, né, do metano. Então, hoje, é a bola da vez, a gente tem falado muito do biometano. Então, o biometano nada mais é do que aquilo que a gente usa do gás natural. Então, tem se pensado em colocar na matriz energética cada vez mais o aproveitamento desse biometano. Então, isso aqui está posto. A gente tem que melhorar, tem que tratar os resíduos por outras formas que não vão gerar tanto gás de efeito estufa. Então, captura e aproveitamento energético. Então, tem outras formas de tratamento que também dá para aproveitar. Então, melhorar, então, cuidar das emissões fugitivas. Então, tem vários processos, como eu falei. Por exemplo, a gente falou dos ruminantes, né? Então, esse gás, esse metano, a gente não consegue capturar. Então, vem se desenvolvendo tecnologias para poder capturar esse metano, para ele não sair na atmosfera sem a conversão.
Então, esse é um problema. Então, como a gente viu, ele é 28 vezes mais do que o CO2, então é importante a gente não jogá-lo na natureza sem a conversão, sem a queima, né? Estou aqui só para mostrar para vocês, essa é a Teca Tricotando Consciência, uma personagem em história em quadrinho que a gente tem utilizado lá no IPT para poder trazer esses temas de importância para a sociedade de uma maneira mais lúdica, mais simples, né? Porque lá a gente também é só no Techniquez, né? Então a gente tem tentado ajudar também, trazendo aí um termo que eu mas lá na COP se falou muito também de letramento. Então é um tema novo, então a gente está aprendendo a lidar, aprendendo a entender a terminologia, e tem novas formas, né? De se comunicar em relação a isso, como eu falei, justiça climática, não, o que é isso, né? Então, enfim, a gente tem aí trabalhado também as questões de comunicação. Aqui é só mostrar para vocês um exemplo também, as cidades, né? Então é importante dizer que hoje aqui no Brasil, não são todas, mas várias estão trabalhando em entender como é que as fontes. Então, elas precisam fazer hoje os planos, né, de adaptação climática. Então, tem cidades como São José dos Campos que fez e estudou para entender quais são as fontes, né, de gás de efeito estufa associado de onde é que vem. Então, aí você tem lá o escopo 1 que eu falei, são as ações diretas da própria cidade, escopo 2, o consumo de energia, e aquilo 3, aquilo que a gente exporta para outros que prestam serviço para a gente. Então, claro, é que você vai ter transporte, tem aí uma importância bastante grande, enfim, né, como a gente já falou. Aqui é só para mostrar um pouquinho, né, o cálculo que foi feito, né, que é muito interessante, como eu disse, né, se tem gás de efeito estufa, é porque a gente é responsável por ele, então o cálculo que eles fizeram para poder entender, em função do tamanho do município, é chegar numa pegada de carbono, então, 3,29 toneladas de CO2 equivalente por habitante. Então, para a gente dizer, então, dependendo de como a sociedade e a cidade é organizada, essa quantidade de CO2 vai mudar. Então, por isso que eu disse, a gente tem uma importância nisso, né? Então, a gente precisa também pensar que a gente faz parte desse processo, a gente sofre com esse processo, né? Mas a gente pode também ajudar na solução como sociedade, né? Aqui mostrando também, então, tem aí, já tem carro, vários, né, ônibus agora com energia elétrica, né? Então, tem se estudado, mesmo aqui em São Paulo, já tem alguns ônibus em biometano, então vem sido discutido cada vez mais as possibilidades de construir aí outras formas, né, de locomoção. Outro ponto, então, o diesel, então tem se discutido bastante sobre o diesel, a gente tem o biodiesel também por fonte renovável, então essa busca, essa procura de outros combustíveis tem sido, aí, como eu comentei, um ponto bastante forte nessa história, né? E, inclusive, né, lá no IPT, onde eu trabalho, a gente acabou agora de inaugurar um laboratório de hidrogênio sustentável. Ele não é só verde, porque ele não veio só da hidrólise da água, né? Então tem outras fontes, e a biomassa acaba sendo aí uma fonte importante para novos combustíveis, como a gente falou do metano. Eu fiz um trabalho no primeiro semestre de cidades inteligentes. Você comentou agora do hidrogênio. A gente tentou estudar o hidrogênio amarelo e o hidrogênio verde. Eu não sei se isso contribui com o que você explicou da parte dos ônibus, que tem alguns ônibus que já estão utilizando esse processo. A gente tentou fazer alguma forma de como melhorar aumentar esse uso dos hidrogênios verde e amarelo para contribuir para emitir. Não lembro. Porque tem, bom, se alguém procurar na internet, não sei se me lembro do marrom, o verde é da água, mas tem lá. Mas o pessoal está chamando agora de sustentável, mas depende do qual é o processo que vai gerar hidrogênio, o pessoal associa com uma cor. Exatamente isso. Então, hoje está todo mundo tentando encontrar, como eu comentei, forma para aumentar a eficiência, para tornar o que pega um pouquinho, né?
como são tecnologias novas, a gente não tem ainda um parque de produção de todos os elos da cadeia necessários para entregar aquele novo combustível. Então, isso tem um investimento de infraestrutura, ou vai aumentar, por exemplo, o consumo de energia, quando a gente pensa aí nos carros elétricos, enfim. Então, a gente precisa entender toda essa cadeia para o negócio parar de pé. Então, é uma mudança, né? Então, quer dizer, hoje a gente tem capacidade instalada para prospecção de petróleo até no pré-sal, né? Mas aí a gente precisa desenvolver outros parques para poder produzir outros tipos de combustível. Então, aqui só para contar para vocês um grande projeto que a gente tem lá no IPT, Cidades Carbono Neutro. O que a gente fez? É um projeto da FAPESP, a gente juntou um monte de instituições do governo, iniciativa privada, para poder trabalhar algumas questões associadas para a gente também contribuir. Então, tem sido uma experiência muito interessante. Então, a gente tem trabalhado aí pensando na descarbonização e na adaptação climática. A transformação digital, a gente tem falado muito, falando de cidades inteligentes, eu acho que é um meio, mas muito importante nisso. Isso ajudou, por exemplo, a gente computar as emissões de carbono, como eu falei, e poder, inclusive, fazer lá as métricas para a gente poder fazer o crédito de carbono, nossa linha de criptomoeda, tal. Então, isso ajudou, né, criar outras formas da gente monetizar essas coisas, que isso também é um ponto importante aí de estimular essas transformações e como é que eu posso, enfim, criar uma forma de investir nisso, né, gerando aí crédito de carbono. E aí, obviamente, como eu comentei, para isso funcionar, a gente precisa das políticas públicas, a gente precisa da sociedade, criando aí esses nortes para a gente poder enfrentar essa situação, como eu falei para vocês, do PAC do Estado e do Plano Clima do governo federal. Então, isso tudo para ajudar nessas construções e formas disso, de fato, chegar até a sociedade. Então, aqui é só o exemplo do Plano Clima, a gente olhando esse projeto, analisando as possibilidades dentro dessa estrutura. Aqui eu trouxe para vocês, que eu comentei sobre a Teca, né? Então, ela trabalha com vários temas de maneira lúdica, associado aí às mudanças climáticas e outros, né? Aqui tem o QR Code, vocês podem baixar, tem ela online, né? O livrinho dela. E aqui algumas trilhas, então eu coloquei para vocês. Esse conceito é super interessante, os rios voadores. Eu não sei se vocês sabem o que é os rios voadores, né? Alguém saberia me dizer? Vamos aqui o colega explicar o que são os rios voadores. Bem. No ar. Legal. Isso. Exatamente. E é isso que ajuda, então, por isso que a gente tem falado do ponto do não retorno. Porque se a gente cortar essas árvores, essa evapotranspiração que gera os rios voadores e que vai, de uma certa forma, equilibrar a temperatura, o clima, vai se perder. Então, aí tem os mais críticos dizendo, olha, o que é o ponto de não retorno? É quando a gente vai passar desse limite que um processo de desertificação em cadeia vai acontecer e a gente não vai conseguir mais controlar o clima. Mas aí tem outros, não, ainda dá tempo para a gente não passar desse ponto de não retorno. Então, esse é um conceito importante, a gente já falou ali, né, de usar outros modais, enfim, trazer isso de maneira mais lúdica. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. E agora não tem muita gente aqui, eu até tinha pedido, mas a gente colocou, foi o Leonardo que colocou, ele não está aqui, pode ser que vocês tenham a sorte de estar sentado, embaixo de 10 carteiras tem uma etiquetinha, né, Leonardo? Vamos ver se tem alguém sentado nas etiquetinhas. Aí eu trouxe de presente para vocês alguns livrinhos da Teca, né? Para vocês terem aí uma referência que eu tive aqui e ver isso. Alguém viu? Bom, aí sim, tudo bem. Pode olhar na frente também. Bom, não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Não sei se eu falei rápido demais aí, porque está o pessoal saindo. Isso.
Eu não sei. Ô, Leonardo, como é que você fez? Como é que... Pronto, tem um X. Vamos fazer uma foto bacana aqui? A entrega dos sorteios pode ser aqui? Pode, vamos lá. Aí a gente faz uma foto com Bom, todo mundo? Aí, ou eu vou fazer, para quem não sentou na cadeira do X, eu vou fazer uma pergunta, só ganha se acertar. Estou brincando. Então vamos lá, tem algumas cadeiras com X marcado e vocês podem ganhar um livro da nossa palestrante quem achou, Cláudia. Um já foi. Aí a gente faz. Só para a gente fazer um momento lúdico, né? Ô, Leonardo, você botou... Ai. Sobe aqui, então venham. Ai. Cadê outro que já ganhou? Ô, Cláudia, eu acho que tem gente até espiando outras cadeiras. Pois é, mas tá tudo bem. Só para vocês dizerem, então, se vocês têm ali os QR Code, tinha o QR Code, mas tem aí as nossas mídias oficiais. Então, essa teca pode seguir o IPT, ela aparece a cada 15 dias, tem 2 por mês, então tem um tema lá associado essas temáticas socioambientais, de tecnologia, trazendo alguns conceitos, algumas historinhas mais lúdicas, né? Para poder ajudar nesse letramento que eu falei para vocês desses temas. Eita, que tá difícil! Vou botar aqui os 10. Ai. O pessoal estava saindo. Mas falei quanto você marcou? Eu não marquei. E aí, pessoal? Achamos? Alguém achou o livro? Achou o X marcado? Então, para vocês, eu peço que vocês subam aqui com a gente, que a gente vai tirando uma foto muito bacana com a Cláudia, com esse sorteio desse livro dela, muito interessante. Eita, só deu menino aqui. Ciência e responsabilidade socioambiental, uma forma lúdica de comunicação. Cláudia Echevenguá Teixeira e João Antônio Rodrigues Garcia. João, o jornalista que faz os desenhos, cartunista, muito legal. Mais 4. Alguém mais achou? Pode vir aqui, vamos tirar uma foto, receber a sua premiação do sorteio. Quem estava na cadeira com o X embaixo. A Cláudia aceita sugestões para as tirinhas, legal. Vamos para uma foto oficial do evento, do recebimento da premiação? Eu vou até afastar um pouquinho aqui a cadeira, que a gente tem as cadeiras para o debate daqui a pouquinho que vai acontecer. Se a gente puder alinhar aqui, pessoal, acho que fica bacana. Muito obrigado. Vamos tirar uma foto, então? Foto oficial com a Cláudia, com o nosso super prêmio.